Capítulo 2. Do Orçamento. Artigo 122. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: Inciso 1º. O Plano Plurianual. Inciso 2º. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3º. O Orçamento Anual. Artigo 123. A lei que instituir o Plano Plurianual de Ação Governamental compatível com o Plano Diretor, estabelecerá as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal para as despesas de capital, e outras delas decorrentes, e para as relativas a programas de duração continuada. Artigo 124. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatível com o Plano Plurianual, compreenderá as metas e prioridades da administração municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Artigo 125. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta do município, bem como os fundos e fundações mantidos pelo município. Parágrafo único. Integrará a Lei Orçamentária demonstrativo específico com detalhamento das ações governamentais, em nível mínimo de: Inciso 1º. Objetivos e metas. Inciso 2º. Fonte de recursos. Inciso 3º. Natureza da despesa. Inciso 4º. Órgão ou entidade responsável pela realização da despesa. Inciso 5º. Órgão ou entidade beneficiários. Inciso 6º. Identificação, de forma regionalizada, dos efeitos, sobre as receitas e as despesas, decorrentes de isenções, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Artigo 126. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, ressalvadas a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Artigo 127. A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de educação, saúde, habitação, saneamento básico, proteção ao meio ambiente, e de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Parágrafo único. Os recursos para os programas de saúde não serão inferiores aos destinados aos investimentos em transporte e sistema viário. Artigo 128. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 129. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e a crédito adicional serão apreciados pela Câmara, cabendo à comissão permanente própria. Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos, de que trata este artigo, e sobre as contas apresentadas anualmente pelo prefeito. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas, e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Câmara. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas na comissão permanente, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental. Parágrafo 2º.
As emendas ao projeto de lei do orçamento anual, ou a projeto que o modifique, somente podem ser aprovadas caso: inciso 1º, sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: alínea A, dotação para pessoal e seus encargos; alínea B, serviço da dívida, ou. Inciso 3º, sejam relacionadas: alínea A, com a correção de erro ou omissão; alínea B, com os dispositivos do projeto de lei. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas, quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Parágrafo 4º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara, para propor modificação nos projetos, a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na comissão permanente, da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 5º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo prefeito à Câmara, nos termos da lei complementar específica. Parágrafo 6º. Aplicam-se aos projetos de lei mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 7º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 130. São vedados: inciso 1º. O início de programa, ou projeto não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. A realização de despesa, ou a assunção de obrigação direta, que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de crédito, que ceda o montante das despesas de capital, ressalvada autorizada mediante crédito suplementar, ou especial com finalidade precisa, aprovada pela Câmara por maioria de seus membros. Inciso 4º. A vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, determinado pelo artigo 151, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 124. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar, ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de crédito ilimitado. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade, ou cobrir déficit de empresa, fundação pública ou fundo. Inciso 9º. A instituição de fundo de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro, em que tenham sido autorizados, salvo se o ato de autorização foi promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seu saldo, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º.
A abertura de crédito extraordinário somente será admitida ad referendum da Câmara, por resolução, para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calamidade pública. Artigo 131. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados à Câmara, ser-lhe-ão entregues até o dia 15 de cada mês. Artigo 132. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ao aumento de remuneração, a criação de cargos ou autorização de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas. Inciso 1º. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Artigo 133. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1º. É obrigatória a inclusão, no orçamento municipal, de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, data em que terão atualizado seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício subsequente. Parágrafo 2º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhidas as importâncias respectivas à repartição competente, para atender ao disposto no artigo 100 da Constituição da República.